Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe nesta quarta-feira o secretário-geral da CNBB, Dom Joel, para falar exatamente da campanha da fraternidade a ser lançada na próxima quarta-feira, a quarta-feira de cinzas, quando começamos a nossa quaresma. Dom Joel, quais são as ações que o cidadão comum, a pessoa que está nos assistindo, podem fazer para participar dessa campanha tão importante no nosso país? Há muito tempo atrás eu aprendi um segredo da campanha. Começa pelo ouvido, a mente, ao coração e ao bolso. Isso me foi ensinado na paróquia em que eu cresci, lá no Rio de Janeiro. Primeiro, ouvir e refletir sobre o tema. Nós vivemos uma época de profunda indiferença em relação à dor alheia. Isso é uma marca que preocupa profundamente a Igreja. Os sofredores, os excluídos, os abandonados, estão se tornando paisagem das nossas cidades. Me acostumo com eles. E é preciso, então, como a parábola do bom samaritano, não passar adiante, como os dois primeiros passaram, mas olhar, perceber. E não apenas olhar e perceber, mas, acima de tudo, o grande verbo, a grande senha da campanha da Fraternidade Decena é cuidar. Ser um cuidador. Nós chegamos num ponto onde até os economistas mais liberais, eles dizem hoje que é preciso combater a desigualdade, senão a nossa economia não tem condições de ter um crescimento profícuo e sustentável, né? Manter esse crescimento. Isso está embutido nessa campanha? Uma reflexão como essa, quer dizer, vem somar a ciência econômica àquilo que nós diríamos a ética. Há uma ética que ultrapassa qualquer regra, qualquer lei que você poderia dizer. As leis econômicas, elas não podem existir em função de si mesmas. A pessoa humana, isso é o coração do Evangelho. A pessoa está no centro de toda a realidade. Se nós não soubermos cuidar dos nossos, se nós não soubermos cuidar dos que são humanos como nós, de cada pessoa, de cada ser humano, que mundo é esse? Que sociedade é essa? O que nós vamos deixar para o futuro? Qual é o legado que nós vamos deixar para o futuro? Então, e nesse sentido, aquilo que é preocupação dos economistas, enquanto especificamente regra econômica, para nós é uma dimensão ético-existencial. Olhar a pessoa. E aí o grande verbo, repito, a grande senha é cuidar. Lembre-se que tem um ser humano sofrendo, que não é apenas uma questão de recursos ou não recursos, que em qualquer situação você sempre poderá cuidar dos outros e todos juntos do planeta. E os outros pontos que o senhor citou? O último gesto, vamos pular para o último gesto, né? Transformar a mente, mexer o coração, passar a ver a outra pessoa como um irmão, uma irmã. E ajudar. E no domingo de Ramos, a coleta aqui financeira que é colocada na sexta durante a missa, ou modo lá que a paróquia tenha de arrecadação, envelopes, e tem inúmeros métodos, esses recursos vão para o Fundo Nacional de Solidariedade. Uma experiência significativa que eu já conhecia, mas agora na função como secretário e presidente do fundo, eu estou conhecendo melhor. Só para dizer, em 2019, nós partilhamos 3.873.000 e alguns quebrados aí, em ajuda a inúmeros projetos. E o que nos fascinou analisando periodicamente, mais ou menos a cada 3 meses, nós temos uma reunião. Nós recebemos 858 projetos, alguns não podiam ser atendidos porque estavam fora das condições do fundo, mas nós atendemos a 238 projetos, dos quais, com essa quantia de 3.800.000. É um número, a meu ver, muito alto. A quaresma é uma época muito importante para nós cristãos, né? O início de uma fase muito importante, até de aprendizado e de reflexão. A partir daí, nós ainda estamos no pré-carnaval e depois a quarta-feira de cinza, né? Tem um significado todo especial
como é que o cristão deve entender esse período? O período quaresmal é um período no qual você coloca o seu espírito, coloca todo o seu interior numa espécie de dieta, de exercício. Porque hoje nós nos preocupamos... Reflexão. Hoje nós nos preocupamos com a parte física que tem que cuidar. Mente sã em corpo são, né? Isso. Alguns mais, outros menos. É a casa do Senhor. É a casa do templo do Espírito e precisa ser cuidado. A quaresma é aquele tempo em que você intensamente precisa fazer isso. E fazer o quê? Se eu pudesse resumir numa pergunta, a minha maneira de compreender a vida e, consequentemente, me relacionar com as pessoas, me relacionar com os bens, me relacionar com o próprio Deus. É isso mesmo que Jesus ensinou. É assim que Jesus pregou. A quaresma é um convite a isso. Abandona o que é secundário, fica com o essencial para fazer no coração a Páscoa e celebrá-la adequadamente. E vai de quarta-feira de cinzas até... Ela vai até o domingo as de Páscoas, Ramos, né? E encosta na Semana Santa. Na Semana Santa. Tem todo o simbolismo da quarentena, né? Você põe em quarentena para ver se não contamina, se não é contaminado e se faz o tratamento. E durante esse período há vamos dizer, um conceito da Igreja Católica e costumes, eu queria até que o senhor aprofundasse, sobre o consumo de carne, as cestas e até durante o período da paixão de Cristo. Como é que é essa relação atual da Igreja Católica? Jejum e abstinência, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Isso. E, se possível, também nas sextas-feiras evitar o consumo de carne. Né? Isso. Essa é a proposta. Só que isso é o primeiro patamar, né? Que não é apenas deixar de ingerir a carne, mas é rezar mais. Por exemplo, quando a fome bate, você faz o jejum. A fome bate, qual é o instinto que te leva a quê? Direto para a porta da geladeira. Ele tem que te levar, para diante de Jesus, tem que te levar para o sacrário. Reflexão. É um modo de você integrar o corpo e o espírito no sentido de dizer, espera aí, se eu conseguir me controlar no instinto para o alimento, que é algo que até Deus deu para a preservação, então eu posso me controlar no meu critério de lidar com os bens, por isso eu posso reservar. Das pessoas, na aí violência vai tudo. que está se espalhando pelo Brasil, né? Eu posso superar, por exemplo, toda essa lógica de vingança e de violência que nós estamos vendo aí. Até na política nós estamos vivendo um momento de muito confronto, né? O que o senhor teria a dizer para os nossos políticos, inclusive esses que vão participar de eleições? O Brasil inteiro vai estar escolhendo aí os seus prefeitos das capitais. Qual a mensagem que o senhor tem a dar para os políticos nesse período? É a mensagem clássica da igreja. Você está exercendo algo que é sua vocação. Você está lá porque você gosta. Então é uma vocação. Se é vocação, é dom de Deus. Se é dom de Deus, não é sua. Cuidado com o que você faz com ela, porque depois você vai dar contas a Deus. Em segundo lugar, não esqueça que a primeira grande preocupação é o ser humano. Olhe para as pessoas antes de qualquer coisa. Terceiro, defenda a democracia. Defenda as instituições que garantem liberdade, que garantem equilíbrio de poder nesse país. E quarto e último, aquilo que foi dito ao Santo Padre quando ele começou o ministério. Não esqueçam dos pobres, não esqueçam de quem sofre, não esqueçam daqueles que são esquecidos por muita gente. E esse mistério, essa missão de evangelizar, ela tomou contornos especiais, diferentes, né? Depois da tecnologia. Hoje o púlpito virtual é uma realidade, né? Não só aqui na nossa televisão, que a TV da família, mas também outros canais de comunicação da igreja. Isso, Dom Joel, multiplica a possibilidade de evangelização, né? Com certeza, porque ele chega... Isso está sendo usado. Sim, com certeza. E as redes sociais, então? Quer dizer, quantas pessoas, por exemplo, aqui a Rede Vida, quantas missas, né? Ela transmite a missa diária, pelo menos uma vez, mas muito mais do que uma vez. Quantos momentos de oração para aquelas pessoas impedidas. Eu já nem digo mais doentes, porque eu já vi cenas de participação de missa em celular.
numa situação em que eu estava num prédio, numa fila, e eu vi que a senhora estava acompanhando a missa pelo celular. Portanto, a chance de chegar lá é fundamental. E é interessante porque, para a Bíblia, parece que ela sabia que isso ia existir quando diz que para pregar em todas as circunstâncias. Então, quer dizer, oportuna, inoportuna, por sobre os telhados, onde você... Por isso é que, voltando ao começo da nossa conversa, a tecnologia não é nem boa nem má. ela é neutra, né? Ela é neutra. Toda a tecnologia. Depende de como ela é Você usada, né? Do que faz dela. Né? E para nós, para nós, agentes evangelizadores, ela é um desafio, que você também não pode fechar os olhos para ela. Você não pode dizer, não, isso aqui não nos me diz respeito, e não pode satanizar a tecnologia, não, pelo contrário. O que ela tem de bom, na sua ela é como neutra, né? Na sua condição neutra, o que ela tem de bom, e a partir daí nós vamos trabalhar. E tem sido feito muita a campanha coisa. da fraternidade vai ser trabalhada também Sim, nas redes sociais, assim, de forma mais intensa? Nós temos um site e um aplicativo que poderá ser baixado e acompanhar a campanha, não apenas durante o tempo da Quaresma, mas poder se acompanhar a campanha ao longo do ano, baixando oração. Qual é o site? O senhor pode reproduzir para que os nossos telespectadores possam... O senhor tem o site aí com o senhor? Eu devo ter, sim. campanhas.cnbb.org.br campanhas.cnbb.org.br. Nós hoje pela manhã, alguns bispos estivemos reunidos, é o CONCEP, é o Conselho Pastoral, são os bispos presidentes das 12 comissões, e ficamos impressionados com o trabalho feito nesse aplicativo, que está para os dois sistemas. Tanto Android quanto iOS, Apple. iOS da Apple, as pessoas conseguem baixar. O Dom Joel falou aqui sobre a neutralidade da ciência e da tecnologia. É um debate assim, sobre a invenção do avião, por exemplo, e depois os exércitos se apoderaram do avião para conduzir armas e outras invenções, né? E a tecnologia, Dom Joel, também traz essa neutralidade e esse perigo, porque há muita tentação ali nas mãos de adolescentes e de pessoas que, às vezes, não têm essa capacidade de filtrar, né? Sem dúvida. Daí há uma preocupação maior dos pais, dos educadores e, evidentemente, da igreja. As igrejas estão preocupadas com essa tecnologia neutra, mas que é uma porta nova aberta e muito pertinho. Sim. Porque a tecnologia, e nesse caso o exemplo que o senhor deu, não terceirize as relações humanas. Não substitua, por exemplo, a relação com os seus filhos com a tecnologia. Não entregue, não é lá muito delicado o que digo, mas há pouco tempo via o casal e o bebê. O casal chega com o bebê, coloca um tablet na frente do bebê, deixa passando alguma coisa e o casal foi conversar, fazer o que tinha que fazer. Se eu fui indelicado em observar isso, me perdoe. Mas eu disse, aqui é uma terceirização. Não pode usar como babá eletrônica, nem como pais de aluguel, né? Os tablets, os nada smartphones. Substitui a conversa, o contato direto, olho, né? o face a face, o olho no olho, nada substitui isso. Eu diria que aqui está o grande antídoto, a meu ver, para esse uso. Por exemplo, meu filho, o que você está vendo aqui? Ou então, minha filha, você está há muito tempo já mexendo nesse celular, o que está acontecendo? Deixa um pouco aqui, venha jantar, venha rezar, venha fazer. Não é à toa que aqui o lema da nossa televisão é a TV da família. A família, ela é insubstituível, ela é a base de tudo. Mas há avaliações, né, e até eu nem concordo com todas, de que a estrutura da família está mudando. Está, Dom Joel? Está. A estrutura da família muda, porque o mundo muda. Mas você chegar a dizer que já não precisa mais da família como Deus a pensou, como Deus a imaginou, há uma diferença entre as duas coisas. Mas, por favor, explique melhor o que está mudando na estrutura da família. A realidade, quantas vezes você encontra
uma mulher criando os filhos sozinha, Você- uma mulher sendo a matriarca, né, sendo Sim. a provedora. Quantas vezes já encontrei ao longo da minha vida avós criando netos ou até bisnetos, são só dois pequenos exemplos. Agora, isso não significa dizer que a estrutura familiar a família enquanto tal, está superada. Porque aí seria uma lesa ao ser humano muito grande. Seria lesar, porque nós não fomos criados para o isolamento, para a solidão, para a individualidade. Nós fomos criados para a comunhão. E a primeira comunhão é a família. Ou seja, ainda que seja uma família da mãe com os filhos, ou uma família onde aqueles que perderam seus pais, por exemplo, que ficam ali só os irmãos, também vale. O conceito de família está mudando, então, na sua avaliação? Dentro A dessa realidade estrutura? está mudando. O que eu não posso é dizer, então, família, o modelo de família, pai, mãe, filhos, essa é a referência. Quando acontece diferente, ok, vamos trabalhar com o que Não dá para temos. desprezar os outros tipos Não. de família O também, que só por você- ser, ou seja, por exemplo, a questão, hoje em dia, por exemplo, no Brasil, a homofobia é crime. Como é que é visto essa família, por exemplo, que não deixa de ser, não é uma família nos moldes do que nós estamos acostumados, mas deixa de ser uma família na sua avaliação? Uma família peculiar. Quando dois homens ou duas mulheres criam uma criança, né, se eles tratam aquela criança com amor, carinho e tudo, isso é considerado uma família peculiar na sua avaliação, então? Peculiar, porque o grande segredo, quer dizer, o que me preocupa não é um exemplo concreto. O que me preocupa é você dizer, olha, hoje você não precisa mais de família para ser feliz. Você não precisa mais dos outros para ser feliz. Essa radicalização do individualismo, essa radicalização do eu sozinho. É a lógica da ostra, né? Eu me satisfaço, eu estou feliz. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque isso está gerando aquilo que o Papa Francisco, lá em 2013, em Lampedusa, ele dizia a globalização da indiferença. Isso é muito Aí, grave. aqui a preocupação é essa. Quer dizer, onde houver um ser humano sofrendo, nós estaremos lá, como família, como comunidade, que aqui os dois nomes podem se identificar. Perfeito. É uma conversa boa com o Dom Joel, secretário-geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É hoje, o Frente a Frente, antecipando aqui o lema e a intenção da campanha da fraternidade. Nós vamos agora no intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.